Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está aí do outro lado do mundo. Daqui a pouco é hora do seu almoço, né? Imagina, já está indo dormir. Seja bem-vindo a esse canal de jornalismo, entretenimento e reportagens também investigativas. O meu nome é Ricardo Feltrin e eu estou aqui para tentar fazer o jornalismo que eu aprendi. Tenho 33 anos praticamente de jornalismo, sendo quase 28 cobrindo mídia, TV. Aí eu comecei a carreira como repórter policial, eu cobria sindicato dos metalúrgicos lá no ABC, de comportamento, e acabei voltando aqui para minhas origens, fazendo de novo jornalismo policial, aqui nesse caso. E de vez em quando eu faço aqui alguma coisa menos pesada. Estou cobrindo alguns casos sozinho aí, praticamente, caso Márcio Melling, agora também o caso Ana Hickman. E hoje vamos voltar a essa história aqui, a um capítulo para vocês aí, 3, 4 capítulos por semana, da decisão final da Justiça sobre Eduardo Sanches Guedes. Vamos começar tudo para você ter um pouco de contextualização. Tudo começa, obviamente, em novembro, quando a Ana Hickman acusa o marido de agressão. E em seguida, né, essa foto, todos os dois juntos, em seguida eu publico, ali em janeiro, com exclusividade, que e o Edu estavam tendo um caso, já estavam namorando e já tinham assumido, a família já sabia, as pessoas próximas, né? Eu não vou falar os amigos, só os amigos dele, porque a Ana Hickman perdeu praticamente todos os amigos, né, os mais próximos, que eram próximos do casal, para vocês terem uma ideia. Ela está tendo que fazer de novo amizades, na verdade, com os amigos do Eduardo Guedes e aí da nova equipe dela, porque, sinceramente, né, nessa história, apesar de eu achar e repetir sempre que os dois estão errados, que os dois escondem coisas, os dois escondem problemas conjugais que eles tiveram antes aí, eu não sei quais, mas esconderam. Apesar disso, na história do casal, os amigos do casal se afastaram dela. Enfim, aí eu publico em janeiro que ela estava tendo um caso com o Edu Guedes, estavam namorando. Ela, na época, aí, as pessoas ligadas a ela me ameaçam, né? Fake news, está espalhando, né? E no dia seguinte que eu publico isso, o portal Léo Dias publica outra foto deles, já tinha publicado em dezembro, eles juntos no resort, e aí foi uma indignação do casal, porque foi uma coincidência, estamos com a nossa família cascata. No dia seguinte que eu publico essa história, a Ana Hickman é chamada, né, saiu uma nota, outra foto no Léo Dias, e ela é chamada lá na direção da Record, que cobra ela. O que é isso aqui? Você está mentindo? E aí, finalmente, ela admite, e logo depois assume que estava namorando. O Alexandre, para quem lembra, veio aqui em casa e fez uma live aqui comigo, podcast, né, único aqui dentro de casa, e naquele dia ele faz umas declarações, e eu vou ler para vocês aqui, porque, segundo ele afirma isso categoricamente, né? Sim, eles estão tendo um caso, os dois, que eu reafirmo. E isso simplesmente indignou Edu Guedes. Edu Guedes ficou absolutamente indignado, porque falou que não existia anterioridade, que isso era mentira, isso, uma calúnia, e o que ele acabou fazendo? Meteu um processo no Alexandre Correia. E eu vou ler até aqui para vocês o que ele falou, né? Ele mandou um áudio, né, que ele estava falando, afirmando, ele mandou para mim, depois para outros jornalistas, que ele fala: a quem possa interessar esse áudio em relação ao Eduardo Guedes me processando, alegando que estou caluniando a suposta relação dele com Ana Hickman, reafirmo tudo. E depois falou: não retiro o que eu disse, gostem eles ou não. E aí o Edu Guedes entrou com uma ação, que eu vou ler só os trechinhos aqui, na vara da família, não, aqui na Justiça de São Paulo, Justiça Criminal, né? Ele acusou o Alexandre de crime de calúnia, denunciação calúnia. Deixa eu ler aqui para vocês um trechinho, né, do que ele falou, assim. É dever de todos, isso aqui é o advogado do Edu Guedes, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade,
parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, não sei o quê. Então, ele está falando que está processando o Alexandre, né? Ele pede a prisão do Alexandre, e aí o Ministério Público fala pela primeira vez, o Alexandre tem direito de falar, ele queria proibir o Alexandre de citar o nome dele, certo? Citar que ele era talarico, né? Como acabou nascendo o apelido aí nas redes sociais e não vai perder mais, né? Então ele está acusando, fez aqui, e a juíza respondeu, aliás, uma juíza, uma promotora, ó, aqui, de novo, o que está falando aqui o Ministério Público? Veja, cadê Dudu? Não há indícios mínimos da prática de crime de denunciação caluniosa neste feito. De fato, querelante, que é o Edu Guedes, né? Querelante, querelado, que é o Alexandre Correia. É uns termos, né, jurídicos, é bom a gente falar. O querelante não comprovou que o querelado efetivamente deu causa à instauração de um inquérito policial de procedimento investigatório criminal ou de processo judicial contra ele. E aí mandou isso aqui, depois uma, duas, três, quatro, foi cansando a justiça, né? Três, quatro, essa aqui seria a quinta vez. Ele entrou com aqueles chamados embargos de declaração, né? E aí saiu finalmente aqui a decisão, não cabe mais recurso. Acabou o Edu Guedes nesse caso, então ele processou o Alexandre por calúnia, moveu uma queixa-crime, que é melhor falar, né? E acusando ele, o Ministério não aprovou, e a juíza aqui, ó, a juíza Ana Cláudia dos Santos Silas, tomou a decisão. Quem foi a promotora? Veja, só mulheres. Promotora de Justiça, Alessandra Andrés Borowski, a analista jurídica é a Michele Weltman, e a juíza Ana Cláudia dos Santos Silas. Então, vamos lá. Em que pesem, abre aspas, agora a juíza falando, certo? Em que pesem os argumentos apresentados pelo embargante é a mesma coisa do querelante, né? Verifico que não há omissão a ser sanada, pois os fatos narrados na queixa-crime referem-se ao crime de denunciação caluniosa que, como já exposto, procede-se mediante ação penal pública incondicionada à representação. Logo, falta condição para o exercício da ação penal, né? Certamente as matérias levantadas, ele mostra um monte de matéria, né? Extrapolam o âmbito normal de eficácia dos embargos de declaração, tendo caráter nitidamente infringente e modificativo do julgado. Não se cuida de discutir omissão, contradição, blá, 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 não sei o quê. Não sei. Assim sendo, ante a ausência de omissão na referida decisão, evidenciado o manifesto caráter infringente do recurso, rejeito os embargos de declaração em vista dos fundamentos acima aduzidos, mantendo-se integralmente os termos exarados por próprios e jurídicos fundamentos. Ciências das partes. Aqui ela fala assim, ato ordinário, arquive-se. Né? Acabou. Então ele não pode ir lá. Ciente da decisão, todo mundo, a promotora, então acabou para o Edu Guedes, é o fim da linha dele nesse processo. Tem um outro processo sendo movido pelo Alexandre contra o Edu Guedes, que contra a Ana Hickman, lá na Vara da Família, que é aquela história que eles fizeram em fevereiro, né? Que eles tentaram acusar o Alexandre de ter quebrado a protetiva, quando eles armaram uma emboscada, eles vão ao encontro do Alexandre, que estava a 1,5 km do condomínio, para tentar caracterizar que ele tinha quebrado a protetiva. Na época era o doutor Enio, entrou com uma ação, essa ação está rodando, viu? Essa ação está rodando, eles vão ter que se explicar, porque isso sim, isso não é nem denunciação caluniosa, isso é forja ilegal de prova, né? Isso é um crime que é passível até de prisão. Ninguém vai ser preso, né? Mas de qualquer forma é isso. Então, gente, é isso aqui, mais uma história, estou contando aqui essa novela, né? Sei lá, já tem uns 70 capítulos, cada vez é uma coisa, que parece longe de terminar, que é a guerra entre Aninha Hickman e Alexandre Correia. Tá cheio de problemas esse caso, gente. E eu ainda falei que eu tinha resolvido isso. Ingênuo. Obrigado.